Olá, mais um Saber Direito Debate para você. Aqui comigo hoje o professor Sérgio Mourão Correia Lima, Belo Horizontino, professor da Universidade de Direito da UFMG, professor visitante no Departamento de Direito Mercantil da Universidade de Valência, na Espanha, doutor pela Faculdade de Direito da UFMG, pós-doutor pela Universidade de Alcalá de Henares, na Espanha, indicado pelo Brasil como expert para o mecanismo de solução de controvérsias do Mercosul, advogado sócio do escritório Osmar Brina Correia Lima, advogados associados. Durante a semana, ele ministrou curso sobre direito econômico, mais especialmente sobre análise jurídica da economia. Na aula 1, ele falou sobre análise jurídica da economia, na aula 2, sobre mercado financeiro, na aula 3, sobre regulação e fiscalização, na aula 4, sobre estudo do caso pan-americano, do Banco Pan-Americano, e aula 5, sobre o projeto de Código Comercial. Seja bem-vindo ao Saber Direito Debate, professor, é uma honra recebê-lo aqui, muito obrigada. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês no programa Saber Direito, realmente uma oportunidade ímpar. Professor, por que o senhor se interessou por esse tema especialmente? Me conta um pouco dessa história. Eu advogo em Belo Horizonte na área do direito empresarial e tive a oportunidade de participar da administração da falência do Banco do Progresso, que é a primeira falência de banco do país. E quando decretada a quebra, nós tínhamos que nos posicionar acerca da situação do depositante correntista, e muitos pequenos poupadores, inclusive, no âmbito da preferência de credores. Ou seja, poderíamos tratar esses credores como os primeiros a receber, os proprietários do dinheiro, dar a eles o direito de restituição, ou considerá-los o último a receber. Coisa que, a meu ver, não pareceu nem um pouco justa com aquelas pessoas. E então nós sustentamos o direito de restituição, foi o nosso parecer no processo, e na condição de professor da Faculdade de Direito lá da UFMG, eu resolvi desenvolver um pós-doutorado e fui pesquisar sobre esse tema, que me pareceu muito interessante e instigante. E percebi que os precedentes de maior peso eram na Espanha. Então, apliquei, consegui uma bolsa da CAPES, o meu projeto foi selecionado, e entre 2009 e 2010, eu fui desenvolver esses estudos de pós-doutoramento e constatei que aquilo que eu estava estudando fazia parte do centro da economia mundial. Ou seja, estava relacionado com moeda, com moeda escritural, com inflação, com sistemas econômicos, com políticas econômicas, com ciclos que a economia segue, sucessivos períodos de sucesso e insucesso. E então, quando voltei ao Brasil, resolvi estudar o tema, aprofundar nos estudos, né? E mudei a minha linha de pesquisa no programa de pós-graduação da UFMG para análise jurídica da economia e comecei, e aí que eu me inteirei de que esse tema poderia reverter em frutos muito significativos para a prática do direito. Ou seja, a atividade, eu percebi que isso seria uma forma de eu estudar economia, estudar direito na esfera acadêmica, trazendo uma contribuição para a prática da justiça e do direito. A economia mundial está pautada por essas questões todas que envolvem também o direito econômico. Professor, como é que ficam os correntistas? Como é que eles têm ficado nesses casos de quebra de bancos e tudo? Como é que funciona essa restituição, como o senhor mesmo defendeu no caso do Banco Progresso? Olha, eu até mencionei isso em uma das aulas. A Justiça de Minas entendeu pelo direito de restituição, ou seja, que o depositante correntista seria o primeiro na ordem de preferência. Mas o Superior Tribunal de Justiça, sem adentrar na análise do direito de propriedade, da proteção do consumidor, entendeu descabida a restituição. E os recursos aportaram já no Supremo Tribunal Federal, mas nós ainda não tivemos nenhum caso julgado
em que a corte máxima do país tivesse a oportunidade de escolher por uma ou por outra tese. Os modelos que nós temos são o americano e inglês, no sentido de tratar o correntista como o último a receber, e o francês e o espanhol no sentido de tratar o correntista como o primeiro, como direito de restituição. Há de se falar em risco do correntista a partir do momento que eu escolho um banco? Está embutido nesse processo o risco daquele banco quebrar ou não? Como é que funciona isso? Sim, sim. Nós temos aí casos de liquidações extrajudiciais de banco decretadas recentemente, né? E um problema que nos preocupa muito e que a gente constatou nesse estudo, especificamente quanto ao Brasil, é a forma de gestão do Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito é um seguro-garantia. Isso significa que quando um banco tem a falência decretada, ou a liquidação decretada, esse fundo gerido pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é uma associação de bancos, paga aos depositantes correntistas até um certo montante. O grande problema é que esses recursos, essas reservas de dinheiro que são utilizadas para esse propósito, têm sido destinadas a algumas operações de empréstimo e até de doação, né? O que pode comprometer a capacidade desse fundo de indenizar os depositantes correntistas no caso de quebra de um banco grande, por exemplo. Entendi. Agora, em relação ao próprio correntista, ele deve saber previamente que ele está entrando numa atividade de risco e que se alguma coisa acontecer, ele já devia ter a ciência de uma possível quebra do banco ou não? O correntista não responde por isso? Não, ele quando faz a escolha do banco, ele faz aleatoriamente, ou seja, às vezes ele faz por conveniência, aquele que tem uma agência mais próximo da sua casa, realmente pelo conforto. Ele não tem nenhum indício de que aquele banco pode ter a sua falência ou a sua liquidação decretada, não é? Então, realmente ele não tem como saber disso. Ele não poderia assumir, ele correntista, assumir nenhum risco sendo cliente de tal banco, não. Ele não tem condição de saber que ele está correndo aquele risco ou não. Não, né? Não. Então isso não existe. Não, e você veja o seguinte, quem sustenta a tese de que ele é quirografário, que ele é o último a receber, no caso de falência de banco, sustenta ou defende que quando ele deposita o dinheiro no banco, ele está emprestando o dinheiro para o banco. Ele está transferindo a propriedade do dinheiro para o banco. Agora, imagine você, cidadã brasileira, como uma pessoa qualquer que não conhece o mercado financeiro, até pelo próprio nome. O nome é depósito. Quando eu deposito, eu estou entregando para o banco guardar. Exatamente. Né? Muitas das pessoas sequer sabem que o banco pode utilizar esse dinheiro, que ele pode emprestar esse dinheiro. Quanto mais que o banco pode não ter que devolver o dinheiro. Né? Fica parecendo até um confisco. Bom, guarda isso um minutinho, que já já a gente continua com esse papo que está interessantíssimo. E você também não saia daí, daqui a pouco tem mais Saber Direito Debate. Até já. A Corte Interamericana de Direitos Humanos realiza o próximo período extraordinário de sessões aqui no Brasil. Os eventos ocorrem entre os dias 11 e 15 de novembro. Nos dias 12 e 13, a Corte discute em sessão pública no TST o desaparecimento e execução de pessoas durante a tomada do Palácio de Justiça da Colômbia por forças militares em 1985. Já no dia 14, vai ser realizado no TSE um seminário internacional sobre o impacto das decisões da Corte. As inscrições podem ser feitas pelo site corteidh.or.cr/Brasil. A página também vai transmitir em tempo real os eventos da CIDH. Acompanhe também a cobertura do período extraordinário de sessões da Corte durante a programação da TV Justiça. Agravo é o recurso contra a decisão tomada por um ministro durante o curso do processo. É diferente da apelação contra a sentença final do tribunal.
pode recorrer à parte que se sente prejudicada. Portanto, não está satisfeita com a decisão. Já estamos de volta com o segundo bloco do Saber Direito Debate. Aqui comigo o professor Sérgio Mourão Correia Lima. Professor, a gente encerrou o primeiro bloco falando sobre as possibilidades que o banco tem de fazer com o dinheiro do cliente, que a gente realmente não tem noção do que está acontecendo, do que pode acontecer. Então, nesse caso de o banco se utilizar, e isso acontece sempre, do banco se utilizar do dinheiro do correntista ou do poupador, não quer dizer, então, que num caso de crise financeira ele teria aquele dinheiro imediatamente para ressarcir os clientes? Não. A questão, a discussão é sobre o grau de preferência. Uhum. Né? Porque se ele for tratado como primeiro no grau de preferência, te explico. Vamos supor que você tem um carro e tenha levado esse carro para uma concessionária para revisão. Uhum. A concessionária teve a falência decretada. O estabelecimento é lacrado, seu carro está lá dentro. Uhum. Se eu entendo que o carro é seu, de sua propriedade, você tem o direito de restituição. Recebe imediatamente o carro. Só que existe o direito de preferência também. Assim que for possível, o seu carro será restituído. Uhum. Agora, se você não for entendida como proprietária do carro, uhum. vão pegar esse carro, vão vender e vão utilizar para pagar primeiro o trabalhista, depois os bancos com garantia real, depois o fisco, né? E por último você. Naquela ordem de preferência já designada, né? Exatamente. Ou seja, nós estamos, o que nós estamos tratando é disso. O dinheiro não é diferente do carro. Ou ele é de sua propriedade ou ele não é de sua propriedade. Se ele for de sua propriedade, você o recebe antes, né? Você depositou o seu dinheiro para a guarda. Imagine a situação do pequeno poupador. Né? Aquela pessoa, por exemplo, que guardou todo o dinheiro, né? Comprou um apartamento e aí resolveu vender o apartamento para comprar outro. O dinheiro está lá no banco, o banco quebrou com o seu dinheiro. Né? São as suas economias. Né? Então, se você entende que aquele dinheiro é de propriedade do depositante correntista, do poupador, automaticamente tem que tratá-lo com direito à restituição. Senão, ele será o último a receber. E talvez não receba. Né? Se findarem os bens do banco, né? Bom, professor, mudando um pouco o assunto, eu queria a sua opinião e saber um pouco agora como é que anda a crise na Europa. A crise está feia. Né? A crise está Continua feia. A crise continua feia. Mas isto faz parte da vida econômica. Não é? Nesses estudos que fiz na Espanha e depois aprofundei, analisando as correntes de economia, eu percebi que a economia vive em ciclos. Não é? Porque nós temos duas opções, basicamente. Ou nós optamos por caminhar na linha da escola keynesiana, que tem por filosofia a injeção da máxima quantidade de dinheiro no mercado, né? E aí a economia faz assim, ela cresce com essa linearidade, né? Cresce de forma exagerada. É aquilo que a gente chama de boom, né? De burbuja em espanhol, ou de bolha no Brasil, né? Aquela bolha, quantidade de dinheiro no mercado. E é interessante porque os governantes que estão administrando o país, o ente público, naquele período, são tidos como muito bons em economia. Mas, na verdade, aquilo às vezes nem tem nada a ver com aquele governante. Né? É porque a economia está assim, tem muita quantidade de dinheiro no mercado. E aí, de repente, vem a crise. Quais são os principais fatores que fazem essa economia cair drasticamente, como aconteceu na Itália, na Europa, perdão? O problema é o antes. Né? Se nós utilizássemos os parâmetros da escola austríaca de economia, a nossa economia nunca cresceria assim. Ela cresceria sempre assim. Né? Ou seja, não teria uma quantidade exagerada de moeda em circulação. Se você não tem muita moeda, não é? Você não tem os picos.
Mas você também não tem as quedas. Ou seja, Certo. você teria uma coisa mais linear. Uma estabilidade muito Mas maior não também. é essa escola que prevalece. Ou seja, a escola que prevalece é a de deixar fazer, é de a maior quantidade de moeda possível na economia. Inclusive uma moeda que não é real, que é aquilo que eu expliquei na primeira aula, que chama-se moeda escritural, que ela é praticada, que ela é produzida pela sequência das atividades bancárias. Então, a gente fala aí, fulano é bilionário, tem bilhões de recursos. Se todos forem ao banco para sacar aquele dinheiro, né, que em tese tem depositado no banco, não existe o dinheiro lá. Né? Exatamente porque quando você deposita o seu dinheiro no banco, só um pequeno percentual daquele dinheiro é que não pode ser emprestado, o banco empresta. Né? E é o que faz girar a economia mundial, inclusive, né? É o que faz o que provoca os períodos de boom. Ou seja, é uma quantidade de dinheiro no mercado incompatível com a atividade econômica que foi efetivamente desenvolvida. Não é? Ou seja, se nós tivéssemos no mercado em circulação apenas o dinheiro correspondente ao êxito da atividade empresarial, né? Se eu não tivesse moeda artificialmente produzida através dessa sistemática, né? Quem produziu, vendeu, teve lucro, aquilo ali é o crescimento da moeda. Mas quando eu tenho mais moeda sendo fabricada artificialmente, né, eu tenho esse período de êxito exagerado e logo depois eu tenho a crise. Ou seja, vivemos a crise lá de 1929, o mercado de ações, uma maravilha, porque tinha muito dinheiro, as pessoas pegavam dinheiro emprestado no banco para comprar ações, até a hora que o mercado de ações se saturou. Certo. Mercado imobiliário, tinha muito dinheiro, as pessoas pegavam, o preço ia dos imóveis ia lá em cima, as pessoas pegavam dinheiro emprestado para comprar um determinado imóvel. Né? E aí todo mundo tinha imóvel, etc. Só que depois saturou, de repente, ninguém quer mais comprar, tem muita oferta, o preço despenca. Só que você pegou 2 milhões financiado para comprar um imóvel, que hoje está valendo 500 mil, o que você faz? Você devolve o imóvel, porque você não vai pagar 2 milhões. Certo. Né? Só que aí você devolve. Você pegou 2 milhões no banco, você devolveu 500 mil. Né? Como é que o banco faz para devolver a quem ele pegou? Né? Devolver o dinheiro do depositante correntista, ou seja, do poupador. Porque é esse dinheiro que ele empresta. Esta é a virtude da análise jurídica da economia, que não é só uma análise jurídica, é uma análise da economia por pessoas que não são da área, que são leigos, né, e que precisam entender. Né? Então, eu acho que o ponto mais interessante dessa linha de pesquisa, que é a análise jurídica da economia, é que ela nos permite entender, com linguagem de leigo, de forma didática, como é que a economia funciona. Porque se você for conversar com um economista sobre isso, a conversa vai ser extremamente complexa. Agora, quando você vai conversar sobre economia com quem não é da área e que, antes de mais nada, precisa entender e explicar, né, para as pessoas em geral, isso torna o estudo muito mais interessante, muito mais instigante, muito desafiador. Né? E essa é a beleza da análise jurídica da economia, que é estudar a economia, primeiro para entendê-la e depois para dizer se aquilo é viável, se aquilo é justo, se aquilo é correto. Né? Ou seja, tentando colocar algumas balizas. Porque existe uma atividade que nos preocupa muito, que se chama especulação. Né? Ela não gera emprego, ela não faz recolher tantos impostos quanto a indústria, quanto o comércio, ela não é louvável, mas ela tem sido muito praticada e ativa, né? Como as pessoas não sabem que ela é meramente especulativa, ela tem até merecido a proteção do direito. Faz algum sentido você taxar ou tributar de forma mais amena atividade especulativa do que atividade industrial? Não faz. Então, a gente precisa entender isso, até para tentar mudar os critérios e os parâmetros. Tá certo. Bom, é isso aí. Daqui a pouquinho tem o terceiro e último bloco do Saber Direito Debate. Não sai daí.
Já voltamos para o terceiro e último bloco do Saber Direito Debate. Aqui comigo o professor Sérgio Mourão Correia Lima. Professor, o que falta na legislação brasileira em relação ao direito econômico? Como é que nós estamos em relação ao direito econômico? Em relação à o direito econômico, o direito de concorrência, tem uma legislação eficiente. Mas o mercado financeiro não conta com uma regulamentação efetiva. Nós temos um projeto de código comercial sendo analisado tanto por uma comissão de especialistas na Câmara quanto no Senado. E desse projeto não consta um capítulo sobre o mercado financeiro. Existem muitas leis esparsas sobre determinadas partes do mercado financeiro. O setor de previdência complementar tem a sua lei específica, o consórcio tem sua lei específica, mas muitos dos pontos importantíssimos não mereceram uma regulamentação por lei, né? E isso faz com que as normas venham ditadas pelos entes de regulação, pelo Banco Central, pela CVM. Né? Nós não temos lei, no sentido próprio da palavra, sobre funcionamento dos bancos, encargos, forma de incidência desses encargos, possibilidade, por exemplo, dos bancos financiarem campanhas públicas eleitorais, né, ou a vedação a isso, limitações a empréstimo a empresas do mesmo grupo. Né? Então, o que acontece é que a verdade é que o Congresso Nacional não cumpriu a determinação que constava da redação original do artigo 192 da Constituição, que determinava a edição de lei complementar para regular esse tipo de matéria. E aí o Congresso, ao invés de editar a lei ou disciplinar esse assunto, né, mudou a Constituição e a lei complementar deixou de ser um requisito, né, fazendo com que nós não tenhamos legislação sobre esse tema e que essas agências reguladoras possam editar as normas que quiserem. Né? Então, talvez esse projeto de código comercial, ou de código empresarial, como chamam, seja o momento oportuno para se dar ao país uma legislação sobre esse tema. E o senhor acredita que esse novo código comercial sairia para quando? Os debates estão acelerados. Né? O simples fato de nós termos o projeto sendo analisado por uma comissão na Câmara e outra no Senado simultaneamente, quer dizer que há muito empenho, né, do Poder Legislativo, e há também o empenho do Poder Executivo. Imaginar quando é que ele vai ganhar vigência, ou se ele vai ser aprovado, é algo muito difícil. Mas de extrema necessidade, né, professor? Para regular a matéria. Eu acho que é conveniente que a gente tenha reforma significativa na nossa legislação. Se a via para isso, mais prática, mais objetiva e mais célere, for a edição de um código comercial, muito bem. Agora, é importante que esse código comercial não fique apenas nas temáticas convencionais do direito empresarial. Por exemplo, não há nesse projeto um capítulo do mercado financeiro. E é preciso que haja. Porque senão nós vamos simplesmente reformular uma legislação que já existe e deixar de produzir uma legislação que ainda não existe e que é absolutamente legislar sobre uma nova realidade, né? Isso. Na verdade, uma realidade que sempre existiu, mas que nunca teve matéria legislando a respeito, né? E agora, as pessoas que começam a estudar o mercado financeiro passam a ter mais conhecimentos. Né? E esses conhecimentos, às vezes, são utilizados para o bem da população brasileira. Outras vezes, não. Né? Então, por exemplo, na questão do direito de restituição, eu acho que não há ninguém nesse mundo que tenha coragem de sustentar que é muito mais justo você dar aos depositantes correntistas o direito de restituição do que tratá-los como o último a receber. Não é? Claro. Mas isso precisa estar na lei, porque enquanto não tiver, a gente dá margem a interpretações que não são as mais justas. Distintas também, né? Professor, a respeito de obras sobre o assunto, o senhor pode nos indicar
quais? Olha, são pouquíssimos os livros publicados sobre esse tema, né? Análise jurídica da economia e tudo. Existe uma obra que é de um autor espanhol, que eu consultei muito no meu trabalho de pós-doutorado, do professor Jesús Huerta de Soto, que é Dinheiro, Moeda e Ciclos Econômicos. E existe tradução dele para o português? Me parece que recentemente ele foi, sim, traduzido para cá. Também existe uma obra muito interessante, que é o desdobramento de uma dissertação de mestrado defendida por Mário Tavernar sobre fundos de investimento. Me parece que é a melhor obra que nós temos sobre esse tema aqui no Brasil atualmente. Existem alguns trabalhos também muito interessantes produzidos lá no nosso programa de pós-graduação. Um sobre o Fundo Garantidor de Crédito, do hoje doutor Felipe Maia, mas ainda não foi publicado. Eu imagino que ele esteja terminando de fazer a revisão, porque ele defendeu a tese de doutorado recentemente. E há também um trabalho belíssimo sobre as operações do mercado de derivativos, que também deve ser publicada em breve, de Eduardo Caixeta, que defendeu esse tema numa dissertação de mestrado lá na UFMG, né? E foi muito interessante, porque todos os examinadores da banca disseram que aquilo poderia facilmente ser tratado como uma tese de doutorado, porque é a primeira obra sobre esse assunto e feita com primor. Bom, é um bom tema, então, para ser explorado ainda, né? Há muito que ser percorrido nesse assunto. Exatamente, exatamente. Professor, te agradeço muito pela presença, por todo o conhecimento que o senhor nos deixou aqui. Obrigada a você também pela companhia. E não se esqueça, se tiver qualquer dúvida ou quiser saber alguma coisa, mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet e acompanhar também os nossos outros programas. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Eu te espero de novo na próxima semana. Até lá, tchau.